Fala galera, eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai continuar a estudar as funções por meio dos conjuntos numéricos. Se você ainda não assistiu a aula introdutória de funções, eu sugiro a você que volte na primeira videoaula e assista ao vídeo antes de assistir esse, tudo bem? Nessa aula a gente vai entender a diferença de funções sobrejetora, injetora e bijetora. Função sobrejetora. Uma função é sobrejetora se o seu conjunto imagem for igual ao contradomínio. A gente já entendeu a definição do que é imagem, a gente já entendeu a definição do que é contradomínio. Então, para visualizar se em um diagrama eu tenho uma função sobrejetora, basta que eu olhe para o meu contradomínio e para a minha imagem. Se os dois conjuntos forem iguais, a minha função é sobrejetora. Olhando para o primeiro exemplo aqui. O meu contradomínio são os elementos 0, 1 e 9. São todos os elementos do conjunto chegada. A minha imagem são os elementos 0, 1 e 9. São todos os elementos que chegam setinha. Então eu tenho que meu conjunto imagem, meu conjunto contradomínio são iguais. Então no primeiro exemplo eu tenho uma função sobrejetora. Segundo exemplo. Olhando para o contradomínio desse exemplo, eu tenho os elementos menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. São todos os elementos do conjunto chegada. E a imagem, menos 3, menos 2, menos 1 e 1. A gente vê que o 0 não faz parte da imagem. Então, quer dizer que no contradomínio eu tenho 0, mas na imagem eu não tenho 0. Então, o conjunto imagem e o conjunto contradomínio são diferentes. Quer dizer que no segundo exemplo não tem uma função sobrejetora. Tudo bem? Função injetora. Uma função é injetora se cada elemento do domínio tiver uma imagem diferente. A gente já sabe a definição de domínio e a gente já sabe a definição de imagem. Eu vou verificar na minha função o domínio e a imagem. Se cada domínio tiver uma imagem diferente, a minha função vai ser injetora. Primeiro exemplo. Olhando para esse exemplo, o menos 1 tem imagem 1. E o número 1 também tem imagem 1. Dois valores do domínio têm uma mesma imagem. Então quer dizer que minha função não é injetora. Segundo exemplo. Nesse diagrama eu tenho uma função injetora, eu olho para o domínio e olho para a imagem. Todos os valores do domínio têm uma imagem diferente? Sim, menos 1 tem um valor, 0 tem um valor, 1 tem um valor e o 3 tem um valor. Então quer dizer que nesse segundo exemplo eu tenho uma função injetora. Terceiro exemplo. Nesse diagrama eu tenho uma função injetora, eu vou olhar para os valores do domínio e os valores da imagem. Todos os valores do domínio têm uma imagem diferente? Sim, cada elemento do domínio está ligado a um elemento diferente no contradomínio. Então quer dizer que a minha função também é injetora. Entendido? Função bijetora. Bi quer dizer 2. Então para uma função ser bijetora, ela precisa ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Uma função vai ser sobrejetora quando a imagem e o contradomínio forem iguais. E uma função vai ser injetora quando todos os elementos do domínio têm uma imagem diferente. Então, eu preciso verificar se ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Primeiro exemplo. Nesse diagrama, eu tenho uma função bijetora. Para começar, essa função é sobrejetora. Vou olhar para a minha imagem e vou verificar se a minha imagem e meu contradomínio são iguais. Como já verificado anteriormente, a minha imagem são os elementos 0, 1 e 9 e meu contradomínio são os elementos 0, 1 e 9. Então quer dizer que minha função é sobrejetora. Agora eu preciso verificar se essa função também é injetora. Eu vou olhar para o domínio e vou ver se todos os valores do domínio têm uma imagem diferente. Já verifiquei que o menos 1 e o 1 possui uma mesma imagem. Então quer dizer que essa função é sobrejetora, mas não é injetora. Então, consequentemente, essa função não é bijetora. Segundo exemplo, essa função é bijetora? Primeiro eu vou verificar se ela é sobrejetora. Olho para a imagem e olho para o contradomínio. A minha imagem não tem o 0, meu contradomínio tem o 0. Então, esses dois conjuntos são diferentes. Então, a função não é sobrejetora. Se a função não é sobrejetora, quer dizer que ela não é bijetora. Terceiro exemplo, vou verificar se a função é sobrejetora e injetora. Para verificar se a função é sobrejetora, eu vou ver se a imagem e o contradomínio são iguais. A minha imagem não possui o menos 2, o meu contradomínio possui o menos 2. Então quer dizer que o meu terceiro exemplo não tem uma função bijetora. Ok? Quarto exemplo, eu tenho essa função e quero saber se ela é bijetora. Primeiro, essa função é sobrejetora?
Olhando para o meu contradomínio e para a minha imagem, são dois conjuntos iguais. No contradomínio eu tenho menos 2, 0, 2 e 6, e na imagem eu tenho os elementos menos 2, 0, 2 e 6. Então a minha função é sobrejetora. Só preciso verificar agora se a função também é injetora. Para que eu identifique se a função é injetora, eu vou olhar para o domínio e verificar se todos os elementos têm uma imagem diferente. Nesse caso, sim, todos os elementos do domínio têm uma imagem diferente. Então a minha função também é injetora. Se a função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ela é uma função bijetora. Tudo bem? Essa foi a aula de hoje, pessoal, só para identificação de funções. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas em relação a esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o curtir e compartilhe esse vídeo com seus amigos. A gente se encontra na próxima videoaula. Até mais!